Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui sábado, 2 horas da tarde, pelo menos aqui em Minas, sol escaldante, né? No Rio, muita gente deve estar na praia, cidade de praia. Enfim, o webinário de hoje eu vou falar principalmente sobre língua portuguesa, mas o que eu quero falar sobre língua portuguesa são daquelas situações que acho que a maioria não se dá conta muito bem na prova do CESP, mas é que o aluno, por exemplo, ele erra um item ou dois itens sem ter a consciência de que está errando esses itens, tá? Vocês sabem muito bem que o CESP, só para a gente começar aqui a conversar bacana, de modo bem bacana, o que o CESP faz? O CESP, ele tem a maior parte das provas do CESP são de itens, né? Vocês sabem disso, e vocês já sabem que cada item correto gera uma penalização, você perde, cada item que você marcar incorretamente, você perde um item que você havia acertado, o CESP te pune, né? Quem não sabe disso, agora está sabendo, quem já sabe, conhece a história bem de perto. O que acontece na maior parte das provas do CESP? Acontece o seguinte, é que quando você deixa em branco aquelas questões que você precisa deixar naturalmente porque você não sabe, né? A questão, tem aluno que deixa em branco, tem aluno que resolve fazer tudo, o que não é aconselhável realmente é você abandonar aquilo que você não sabe. Quando você vai conferir, achando que você fez bem a prova do CESP, se você tiver 20 itens, normalmente o que vai acontecer com esses 20 itens? Você vai descobrir que você acertou 11, 12 itens, para ser bem otimista. Raramente um aluno acerta 14, 15, 16 itens. Mais raro ainda é acertar 18 itens, tá? Em português, pelo menos, eu vejo isso muito acontecer, tá certo? Então, por que isso acontece? Aí eu explico para vocês. O CESP formula a prova de modo que, quando você olha para a prova, existem aquelas questões que você realmente abandona porque não sabe, existem as questões da dúvida que a banca deixa realmente para você ficar pensando, e até aí tudo bem, a gente vai lá de modo, como é que fala, você calça a sandália da humildade e sai abandonando aquilo que você não sabe. O problema são as questões que a gente confia nelas. E o CESP sabe formular a questão para ganhar sua confiança. Por prova que tem 15 itens, o CESP coloca uma. Prova que tem 20 itens ou acima de 20 itens, o CESP coloca duas. Porque basta que ele coloque essas duas para que você, sem querer, aliás, tendo a certeza de que vai acertar, faça essas duas questões, você erra essas duas questões, perde mais duas, então quer dizer, você já está com 16 pontos aí, só em 20, e aí, fora aquelas duas que você não quis fazer porque você não tinha segurança, então já caiu para 14, e fora uma que você erra, por exemplo, né, você que estudou muito, mais uma que você erra, e aí quando você vai olhar, 13, 12, você só acertou 12 itens em português. Isso é dramático, tá? Nós estamos num ano, é isso que eu quero mostrar para vocês, quais são essas questões. Essa aula de hoje é para mostrar a você quais são essas questões, tá bom? O material de apoio está na tarjinha verde ali em cima. Eu vou tirar a dúvida de vocês mais ao final da aula, tá, gente? Vocês podem perguntar, deixar a dúvida aqui, ao finalzinho eu tiro. Eu quero primeiro demonstrar, quero que vocês muita atenção para que vocês possam entender. Segunda questão, né, que eu quero chamar a atenção de vocês aí. Por que eu vou começar esse webinário pelo português? Porque daqui a um tempo, daqui a umas duas, 3 semanas, nós faremos um webinário e eu vou falar de redação, tá? Eu falo de discursivos. Porque não adianta pensar discursivo sem você passar na prova objetiva, isso é uma questão óbvia, tá bom? Não adianta você pensar discursivo sem você passar na prova objetiva. Este ano, ano passado, né, só para falar um pouco de concurso público, antes de eu entrar nas provas em si, ano passado, vocês sabem que o governo aprovou aquela emenda constitucional de controle, né, de gastos públicos. O que vai acontecer com essa ideia do controle de gastos públicos? Você controla, sim, o que vai acontecer é que o governo, infelizmente, por uma questão de pressão, talvez, né, vai atingir áreas sociais, não tem jeito, você vai ter que tirar da saúde, tem que tirar da educação. Por quê? A administração pública, embora educação e saúde façam parte da administração pública,
A administração pública, ela também tem, assim, vamos dizer, os seus lobbies de interesse. Ontem mesmo, não sei se vocês acompanharam, o governo aprovou o Plano Nacional de Segurança Pública. E uma das prioridades desse Plano Nacional de Segurança Pública, uma das grandes prioridades, né, a despeito da crise dos presídios, quando você lê o plano, é o quê? É reforçar as fronteiras. E reforçar a fronteira precisa de agente policial, que com o efetivo que tem, não tem como. Então, por mais que ano passado tenha havido um veto aos cargos que estavam previstos, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a gente sabe que o governo não vai segurar essa onda por muito tempo. Tanto que nós já temos uma comissão pensando o concurso público, preparando um novo pedido ao Ministério do Planejamento, né, para que o concurso ocorra. Então, nesse sentido, quem vai fazer PRF tem que acelerar seus estudos, não pode ficar dando bobeira, estou em janeiro, vou começar a redação em fevereiro. Eu acho muito arriscado, tá? Acho muito arriscado mesmo. E quando sai, o problema do risco não é nem a prova objetiva, é o exame físico. Se eu estiver mentindo, por gentileza, vocês me falem, tá bom? Bom, e aí tem, resumindo, né? Você tem a PRF, que não tem jeito, tem que fazer concurso público, não dá para passar de 2017. Você tem a BIM, que inclusive está nesse plano, né, de segurança pública que o governo acabou de editar, como órgão de inteligência que vai trabalhar junto aí com as polícias, então tem que ter o concurso da BIM, não tem como. Você tem que ter o concurso do Banco Central, o CESP que faz, tá, gente? Isso que eu tô falando, tá bom? Já que a aula é sobre o CESP. Tem o concurso do Banco Central para nível médio, nível superior, então se você vai fazer PRF, você não quer enfrentar um Bacen nível superior, pegue o nível médio, é o mesmo que você vai ganhar com o nível superior no PRF, você já tem isso daí, tá certo? Vamos dizer também no Bacen, né? Vencimento do Bacen nível médio são uns R$9.000, tá? Que é o aumento que vai ser dado, foi dado para o PRF. E nós temos aí também o concurso da Câmara dos Deputados, nível médio, concurso do Tribunal de Contas, tem nível médio, nível superior, tá bom? E por aí vai. TCDF, é só para você não sair da sua banca. Por que eu tô falando desse monte de concurso? Para você não sair da sua banca. A gente não sai dando tiro para tudo que é lado, a gente centra e aproveita as oportunidades. Se sair um Bacen antes da PRF, eu, no seu lugar, eu tentaria o Bacen nível médio, porque se aproxima muito da PRF nível superior. Tá? Por quê? Vale a pena, se você fizer, você está treinando prova. A grande deficiência de vocês, gente, não é o conteúdo, é não saber fazer prova. Isso é um terço que os professores rezam toda vez que dão aula, tá bom? Vou mostrar, vem cá compartilhar o material comigo. Se você tiver, vamos dizer assim, se você não tiver aqui chegando o material, baixa o material que está na tarjinha verde, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui, esse material é o mesmo material que eu estou empregando na minha aula demonstrativa, né, para um curso que nós temos, o Paulo já falou com vocês, chamado Maratona, né, Maratona da Banca. É um trabalho que a gente já fazia há algum tempo, um trabalho que dá super certo. Quem é de Minas, especialmente quem é de Juiz de Fora, conheceu esse trabalho bem de pertinho aqui. Então, veja só, o que você tem que fazer? Você vai estudar para a Polícia Rodoviária? Vou. Então, não fique olhando para o edital do CESP do jeito que tá, porque não te ajuda. Esses são os assuntos que mais caem, tá? Que estão enumerados aqui. Se você quiser afunilar, baixe esses assuntos que são mais enumerados. Redação oficial você deixa por último, porque pode ser que a banca cobre, pode ser que ela não cobre redação oficial. Mas esses aqui são os assuntos, ó, estão anotadinhos para você, tá? Dentro desses assuntos, você tem resumos de uso de cada um. Por exemplo, crase. Crase tem N regras de proibição, tem N regras de uso e regras facultativas. Se você olhar as últimas provas do CESP, ela só cobra o emprego da crase, o emprego motivado por regência, que é um único assunto da crase, tá? Aliás, se você quiser um resumão gratuito deste material aqui, você pode, a partir de amanhã, entrar no site do Pontos Concursos, clicar em Maratona CESP, tá bom? Clicar em Maratona CESP, você vai encontrar um resumo sobre acentuação, um resumo sobre crase, dicas de tipologia textual, aquilo que mais cai mesmo, tá, gente?
Aqui eu vou atacar as questões, porque aqui em 1 hora não dá para eu fazer isso, tá bom? Mas você pode entrar lá, eu deixei assim, à vista do aluno mesmo, a partir de amanhã, você vai entrar no site, você clica em, procura lá, cursos, né, e procure maratona, se você for na lupinha, você vai achar lá, maratona, e vai achar, Maratona CESP tem esse resumo para você, de graça. Por que eu estou deixando de graça? Porque aquela velha história, acho que não sei se o Paulo falou para vocês, mas é uma conversa minha, do macarrão do Paulo, sempre nesse sentido. Muitas pessoas ficaram desempregadas nos últimos 2 anos, né? E a gente tem que fazer pelo menos um pouco. A gente não pode só pensar em ganhar dinheiro, a gente tem que doar alguma coisa para alguém, tá? Então, está aí, CESP 2017, todo resumido para você no site do Ponto. É gratuito a partir de amanhã, que eu já gravei, mas só falta subir a aula. Bom, problemas que os candidatos se enfrentarão nas provas. Então, isso aqui eu trouxe para eu compartilhar aqui no webinar. Por exemplo, ano passado, houve a prova da Anvisa, 2016. E tinha a questão 16, essa questão, o CESP cobra direto em prova, tá? Cobra muito em prova. Observe essa questão. Aqui está a questão e aqui está o trecho do texto que eu tirei. Sabe por quê? Esse trecho do texto que eu tirei, aqui não dá para trazer o texto, então é só você olhar para esse trecho do texto. Essa questão aqui, gente, é a típica questão que o aluno faz tendo certeza de que fez uma ótima questão. E quando ele vai olhar o gabarito, infelizmente, ele fica muito chateado, tá? Muito chateado, tá certo? Eu vou mostrar para vocês. Acompanhem comigo e pensem o que vocês marcariam nessa questão, que eu vou mostrar por que as pessoas erram. E eu espero que vocês que estão aqui sábado à tarde, às 14h15, não errem nunca mais isso. Isso aqui é a tal da questão coringa. É aquela que te faz errar achando que está sabendo. A oração que os genéricos sejam bem mais baratos, né? Funciona como complemento da forma verbal espera-se, na qual o sujeito é indeterminado pela partícula se. Olha só, a oração que os genéricos sejam bem mais baratos funciona como complemento da forma verbal espera-se. Aí o aluno vai lá no texto, né, e olha isso. Desculpe o barulho da moto, tá? Vamos lá. O aluno vem aqui no texto e olha. Além disso, espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos. O aluno vem, grifa isso aqui, não é isso que vocês fazem? E olha para o verbo espera-se. Então ele pensa assim, espera-se isto, que os genéricos sejam bem mais baratos. O que ele faz com o gabarito dele? Certo ou errado essa questão? Se você hoje, antes da minha aula, você estivesse fazendo prova, o que você vai marcar nessa questão? Sinceramente falando, você marcaria o quê? Isso aqui, gente, não é exposição da vergonha, não. É aprendizado, é superação. Ou seja, isso eu não posso mais marcar. O que você daria por essa questão? O aluno olha o verbo, né? Espera-se, tá? Que os genéricos sejam mais baratos. Ele veja a oração que os genéricos funciona como complemento da forma verbal. Ele olha, tem o verbo, espera-se isto. Então ele olha e fala o quê? Realmente está complementando o verbo. Essa questão foi fácil. Realmente está complementando o verbo. O que o aluno daqui? Certo. Porque na leitura dele está na cara que está complementando, não é? Pois bem, vocês nunca mais vão errar essa questão. Essa questão está errada. Errada. Sabe por quê? Toda vez que o CESP falar isso aqui, ó, complemento da forma verbal, você vai desconfiar disso. Por quê? Gente, a gente não pode procurar complemento em língua portuguesa sem antes isolar o sujeito. O sujeito é o principal elemento, é a principal função sintática da língua portuguesa. Você não pode observar complemento sem antes isolar o sujeito. E como é que a gente faz esse teste? Basta, no lugar desta oração, você colocar o pronome isto. Você colocou isso, não colocou? Coloquei. Então, o que você vai fazer? Inverter a oração.
espera-se isto, isto é esperado. Isto é esperado. Se você conseguir colocar este pronome isto antes do verbo, é a prova de que essa oração funciona como sujeito e não como complemento, tá? Então, qual é a dica? Vou voltar. Muitas pessoas, na hora da prova, vão achar essa questão relativamente fácil quando estiverem lendo. Porque elas vão pensar assim, complemento da forma verbal, espera-se. Então, elas vêm, olham para o verbo e diz o quê? Espera-se isto. Então, ela pensa, realmente está complementando o verbo. Tá certo. Não está certo. Quando falar em complemento, você vai dar errado. Por quê? É só você fazer o teste. Espera-se isto é esperado. Conseguiu colocar à esquerda, que é a posição original do sujeito. Isso aqui é uma oração que funciona como sujeito, tá? É o tal do sujeito oracional. Portanto, errado. Essa questão o CESP coloca direto, porque ele sabe que a maioria cai nela. Outra questão. Questão do TCE do Pará, só para eu provar que isso cai direto na prova. Na linha 13, a oração aceitar a argumentação funciona como complemento. Quando você vir isso aqui, o que já vai passar na sua cabeça? Eu assisti a aula da Júnia e a tendência é de que isso esteja errado, não é? Qual é o teste? É só a gente colocar no lugar desta oração o pronome isto. Então vamos ver? Aqui eu tirei o trecho do texto para você analisar. Ó. Examinando sua situação financeira do Estado, né, que prepararam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica difícil aceitar a argumentação. Olha só. Qual que é aquele lugar de aceitar a argumentação? Porque ele falou que a oração aceitar a argumentação funciona como complemento do adjetivo difícil. A pessoa que não assistiu essa aula pensa o quê? Fica difícil isto. Olha, realmente está funcionando como complemento de difícil. Errado. Faça o teste. Fica difícil isto. Faça a volta agora, coloque antes do verbo. Isto fica difícil. Isto fica difícil. Essa oração funciona como sujeito. Tá bom? Ok? Então, isso aqui vocês já não vão errar mais, tá? Essa é a dica. Bom, trouxe aqui uma questão da PRF de 2013, agora mudando um pouco de assunto. É um clássico do CESP, sempre cai do mesmo jeito. Acentuação. O aluno fica fazendo curso de português inteiro sobre acentuação. Ele estuda as oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas. Gente, para chegar na prova e encontrar apenas 2 tipos de questões de acentuação. Ou a banca vai cobrar proparoxítonas, que todas são acentuadas, ou ela vai cobrar um tipo só de paroxítona. E tem aluno que fica decorando todas aquelas regras de paroxítona. Paroxítona terminada em R, paroxítona terminada e L, fica lá fazendo aquele macetinho ali no chão para ver se decora todas as terminações. Faça isso não. Você vai pensar o seguinte, veja que a banca nem fala regra nenhuma, tá? Ela nem fala a tonicidade, ela só diz assim, o emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Não falou isso? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar a terminação. Se terminar em ia, io ou ie, ia, io ou ie, certa questão, mesma regra de acentuação, tá bom? Ia, io ou ie, certa questão, tá? Mesma regra de acentuação. E se você for espertinho, colocar uma palavra sobre a outra, se você colocar ciência em cima de transitório, você vê que o ia tá no mesmo, ó, cia, rio, em, tó, tá vendo? A acentuação tá na mesma coluna. Se colocar uma em cima da outra, eu vou ver que está acentuada aqui a antepenúltima, perdão, a penúltima sílaba. Portanto, paroxítona de tom crescente. Terminou ia, io, ie, certa questão. Vai embora para outra, tá? Mais uma. Essa questão, isso aqui é um clássico do CESP. Todo mundo se depara no CESP com questões de reescrita. Elas representam quase a maioria das questões de língua portuguesa, quando não tem redação oficial, né? Que a redação oficial hoje é a maioria. Mas questão de reescrita, tem hora que a gente fica muito perdido. Por quê? Porque vocês ficam tentando matar o sentido pela interpretação. Eu vou dar um macetinho muito simples. Prova da PRF, questão 13. A banca disse assim, sem prejuízo para o sentido original do texto,
O trecho. Esses comportamentos são publicamente condenados em uma parte do mundo. Linhas 15 e 16 do texto. Poderia ser corretamente escrito da seguinte forma: publicamente, esses comportamentos consideram-se condenados em quase todo mundo. Aí o aluno fica, tadinho, pelejando com esse publicamente aqui, deslocado, para saber se é o mesmo sentido daquele publicamente depois do verbo. Faça isso não. Pega a sua caneta, deixa o seu concorrente ficar imaginando coisas, entendeu? Queimando a cabeça. Você não. Pegue a sua caneta e compare. Tem publicamente aqui? Tem. Aqui também tem na reescrita. Ok. Esses comportamentos, tem lá em cima? Tem. Então aqui embaixo tem também. Consideram-se. Consideram-se. Lá tem o consideram-se? Não, tem o são. Não dá, não. Porque quando você diz que esses comportamentos são publicamente condenados, e outro você diz que eles consideram-se, a diferença é gritante. Então ele inventou um verbo, tá vendo? Para a situação que você tinha lá em cima. Então, quer dizer, aqui alterou o verbo, mas vou te dar uma dica que é muito infalível, mais do que isso. Aqui ele fala na maior parte do mundo. Você vê que o CESP é discreto. Aqui ele fala em quase todo mundo. Percebam que, aparentemente, são sentenças parecidas, não são? São expressões parecidas, mas não são iguais. Sabe por quê? Aqui, em quase todo mundo, você tem o quê? Em, preposição em, só preposição em. Lá em cima você tem preposição em mais artigo a. Veja que o CESP sumiu com esse artigo, né? Não sumiu? Então, gente, só por isso aqui a questão está errada. Por quê? Guarde a dica que eu vou dar para você, muito importante. Questão de reescrita. Se o examinador inserir palavra a mais na sentença, ou se ele retirar a palavra da sentença, você altera o sentido. Se ele inserir palavra ou se retirar, você altera o sentido. A troca nem tanto. Ele pode trocar um pela outra, o sentido ser o mesmo, tá? Por exemplo, se eu olhar só o verbo ser e consideram-se, eu poderia me atrapalhar se fosse uma relação de sinônimo. Ok? Poderia me atrapalhar. Se, né, o examinador, preste atenção, inserir palavra a mais ou tirar palavra a mais, mesmo que seja um só artigo, o que você vai fazer? Vai considerar que alterou o sentido. É só fazer com a caneta, em vez de ficar pensando muito. Em segundos você resolve sua prova, tá? Bom, suponhamos que na sua prova, como na prova do TCU, veio na prova redação oficial, suponhamos, tá? Que apareceu redação oficial. Se vier, gente, redação oficial, a gente tem que estudar muito redação oficial, porque o que está acontecendo? Se vier redação oficial, a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje é o que é mais cobrado em prova, tá? Geralmente ocupa aí 5, 10 itens, dependendo da prova. Prova do TCU de 2015, a banca trouxe isso aqui. Dado o emprego de atenciosamente, como fecho do documento, é correto inferir que as autoridades às quais o expediente se destina pertencem necessariamente à mesma hierarquia do remetente. Isso aqui é o seguinte, esse fecho aqui, na redação oficial, tá, gente? Só existem dois fechos, como a maioria de vocês já sabe. Ou a gente tem o fecho respeitosamente, ou a gente tem o fecho atenciosamente, ou um ou outro, tá? Ou respeitosamente ou atenciosamente. O que acontece? O fecho respeitosamente, que vem aqui ao finalzinho, ó, eu não copiei o texto todo não, tá vendo? Esses 3 pontinhos aqui indicam a supressão do texto. Mas eu deixei o fecho, deixei tudo que precisava. Esse fecho, quando você coloca respeitosamente aqui no lugar de atenciosamente, quer dizer que a pessoa, né, com quem você se comunica, ou seja, o seu destinatário, é o seu superior hierárquico. Então, respeitosamente, é destinado ao superior hierárquico de quem assina o expediente, tá? Respeitosamente. O atenciosamente é destinado, né, a quaisquer destinatários que não sejam exatamente os superiores.
Então, eu posso mandar atenciosamente para o meu colega de função, posso mandar atenciosamente para alguém que está hierarquicamente abaixo da minha função, tá bom? Então, atenciosamente é para qualquer pessoa que não seja o meu superior. Basicamente é isso. Ora, a pessoa que estuda muito fica confusa, tá, gente? Vejam que essas dicas são para pessoas que já vêm estudando, tá bom? Por isso que eu quis trazê-las. Não é o beabá do CESP, não. É para quem já vem estudando, tá? Tanto você pode recuperar esse vídeo mais tarde no YouTube. Você começou a estudar hoje, né? Começa a dar seu português, depois, mais lá para frente, pertinho da prova, você pode recuperar esse vídeo para você fugir das pegadinhas. Então, o que acontece? O destinatário está aqui, ó, aos senhores dirigentes de todas as unidades do TCU. Dirigente, você pensa o quê? Diretores. E quem assina é o diretor também. Aí a pessoa, né? O que acontece com a pessoa? Ela olha assim, diretor-geral do Serviço de Gestão Governamental. Ela é diretora, está mandando para um diretor. O aluno fica muito confuso. Porque ele pensa assim, atenciosamente está certo, né? Tá certo. Mas tem que olhar os detalhes. Olha como o CESP é maldoso, por isso tem que fazer prova. Ele colocou diretor geral. E lá são somente dirigentes das unidades, tá? Dirigentes das unidades. Nesse sentido, né, o fecho aqui, gente, poderia ser respeitosamente. Então, necessariamente, não vai caber esse fecho aqui, tá bom? Esse diretor-geral pode ser superior dos outros, esse é o problema. Então, esse necessariamente que torna a questão errada, tá bom? Então, veja que a banca pegou praticamente certinho o manual. Ela foi no detalhe. E aí, quando você treina muito prova, você vai descobrir que a banca adora trabalhar com 3 assuntos em redação oficial. 3 assuntos, tá? 3 assuntos em redação oficial. O que ela gosta de trabalhar? Com os fechos, ela monta pegadinha em cima dos fechos o tempo todo. Com os princípios da redação oficial, tá? Então, se for estudar redação oficial, você tem que baixar princípios. É um assunto muito simples, mas ela adora montar pegadinha, até porque é fácil, então o aluno faz, né? Ele faz sem pensar muito. E ela gosta também de trabalhar dentro de redação oficial com os expedientes do padrão ofício, que é o quê? Memorando, ofício e aviso, tá? Memorando, ofício e aviso. Então, sempre chama a sua atenção. Vai estar redação oficial, tem que ter carinho com esses 3 assuntos, tá bom? Mais uma questão para você fortalecer aí, né, o seu estudo. Como eu disse, vem aí a prova do Bacen, possivelmente este ano, tá? Que era ter acontecido o Bacen, segurou por conta da crise, mas já não tem mais como. E nós sabemos, né, que no assunto segurança pública, combate à corrupção, o Banco Central é um dos grandes agentes da Polícia Federal, então tem que contratar gente. Bacen, 2013, questão 10. No trecho, não porque escolheu, mas foi o que lhe restou, o emprego da próclise. O que é próclise? Próclise é você antecipar o pronome oblíquo em relação ao verbo, pronome virante do verbo, tá? É isso. Ele diz que a próclise explica-se pela presença do pronome relativo. Deste que aqui que ele está falando. Pessoal, próclise é um assunto muito importante, tá? Próclise é um assunto muito importante. Aliás, colocação pronominal. O CESP vem cobrando, não cobrava antes, agora está cobrando direto. Colocação pronominal. Muito cuidado com isso. É um assunto muito difícil, não é um assunto fácil, mas mesmo difícil dá para você driblar. Se você vasculhar as provas do CESP, você vai descobrir, por isso que eu insisto que você tem que fazer provas, que esse que aparece direto em questões de colocação pronominal. O que tem 9 funções. O que tem 9 funções na língua portuguesa. Ele pode ser pronome, ele pode ser conjunção. Aí o aluno fica tentando sacar se isso aqui é pronome, se isso aqui é conjunção, o que é isso? Pessoal, vou dar dica certeira. Apareceu o que, o pronome antecipa o verbo. Apareceu o que, o pronome antecipa o verbo, tá? A banca tem tanto cacuete em relação a esse que ela fez uma questão da Anvisa que está até incorreta, porque tinha o que e tinha um substantivo aqui, entre o que e o pronome.
E aí o substantivo deixava a colocação facultativa. O examinador está tão viciado nesse que ele deu como certo apenas antecipação. Então você viu um que, o pronome oblíquo tem que ficar antes do verbo. Tá bom? Tudo bem? Uma pergunta. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Vejam que isso aqui não é teoria. Isso aqui são dicas das questões mais pegajosas, coisas assim, prestar atenção para vocês iniciarem as provas de 2017. É um balanço de 2016. Tudo bem? Outra questão, tá? Bacen 2013, questão 4. Vejam só, isso aqui, gente, por que insisto novamente? Vá fazer provas. Vá fazer provas, tá bom? Porque se você ficar estudando gramática, você vai ser bom em gramática. Aí eu até brinco, né? Eu vou te chamar para dar aula no ponto, porque você vai ser muito bom em gramática. Vá fazer provas, porque senão não adianta estudar gramática e perder para uma questão como essa. Olha só, outra questão do Bacen que eu trouxe, só para mostrar. Vejam que eu fui pegando, se vocês olharem aqui, são os concursos que vêm por aí, tá? Eu peguei provas dos concursos que vêm por aí. Eu não peguei prova de 2016, porque eu quis pegar aquelas dos concursos que virão, tá? Acontecendo e previsto para 2017. Então vamos lá. Questão 4. O segmento foi um sonho da minha mocidade. Esse segmento é um termo explicativo acerca da fase de ocorrência da expressão o ofício de medalhão. Eu tirei aqui um trechinho do texto, que não foi suficiente, mas eu explico, tá? Aqui está um trechinho assim. Nenhum me parece mais útil do que o de medalhão. Esse 13 aqui, gente, cortem, que isso aqui é só o número, tá, gente? É o número da linha. Aí, sem querer, eu colei com o número da linha. Então, ó, nenhum me parece mais útil do que o de medalhão. Foi o sonho da minha mocidade. Acabo, porém, como vê, somente com a esperança de que deposita em ti. Isso aqui, gente, era um texto do Machado de Assis, falando que ele tinha sonho, né, de na mocidade ser um medalhão. O medalhão era uma profissão na época dele, tá bom? E lá, pelo texto, dá para entender que ele está explicando que isso aqui foi um sonho da mocidade dele, sonho de ser medalhão. Quando o candidato falta ao texto, ele diz que essa questão está certa, porque realmente, ó, nenhum me parece mais útil do que o de medalhão. Foi o sonho da minha mocidade. Então, o segmento funciona da minha mocidade é um termo explicativo acerca da fase de ocorrência da expressão o ofício de medalhão. Quando o cara volta, ele dá certo. O que está errado nessa questão? O que está errado? Por isso tem que fazer prova. O CESP tem essa mania. Ele pega uma oração inteira, sabe o que ele faz com a oração? Chama de termo. E coloca exatamente o que a oração seria. Ele chama de termo. Gente, termo é uma palavra única, não é oração. Termo é palavra única. Esse é o erro da questão. Termo é palavra única. Tá? Expressão é mais de uma palavra. Expressão pode ser uma palavra ou mais. Mas termo é um termo. Então, o erro dessa questão é isso. E você só descobre isso aqui fazendo prova, quando você vê que a banca vai repetindo alguns cacoetes, tá bom? Câmara dos Deputados vai ter prova para nível médio, né? Iniciais aí, salvo engano, R$ 11.000 para o técnico legislativo assistente administrativo, tá? Vamos lá. Seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical se o texto, né, no período, aí a banca trouxe período aqui, tá? Olha só, a banca trouxe período aqui. Se esse período fosse assim reescrito, então ela trouxe reescrita. Como na questão costuma o CESP não trazer o trecho inteiro, ele te manda ir ao texto, linha 5, linha 7. Então eu reproduzi para você linha 5, linha 7. Tá bom? O Ronimar, que estava perdido, vai me ajudar agora a fazer a questão. Preste atenção, tá? Você vai ficar o quê? Interpretando o que está no texto e olhando a reescrita para ver se bate? Não. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua caneta e observar o que a banca retirou do original ou que ela acrescentou à frase formulada. Porque se ela retirar, Ronimar, ou se ela acrescentar, você já sabe que mudou o sentido. Tá claro? Tudo bem?
Você já tem uma posição rápida quando você está fazendo essa questão aqui, enquanto o seu futuro concorrente vai ficar pensando na interpretação? Preste atenção. Olha só, aqui está o original. No ano seguinte, olha a dica. Se você observar, o CESP adora os adjuntos adverbiais, tá? Vou até facilitar para vocês mais ainda. O CESP adora os adjuntos adverbiais. Se você observar, tem assim, ó. No ano seguinte, tá aqui, ó, adjunto adverbial de tempo, não é? Pode ver que ele vai mexer no adjunto adverbial. Ó, promulgou-se um ano depois. O que que tem em no ano seguinte, um ano depois? Seguinte depois é a mesma coisa. Ano é a mesma coisa. Mas qual é o problema dessa expressão? Aqui é artigo indefinido. E lá embaixo, né, no original do texto, você tinha a preposição em, mas o artigo definido. Por isso que está errado. Tá bom? Por isso que está errado. Então, se você imagina você treinando uma prova do CESP atrás da outra, quando chega na quarta, quinta prova, você já sabe por onde pegar as questões de reescrita. E você faz com uma felicidade tão grande e uma certeza tão impressionante, né, que você vai notar que não precisava estudar tanto português, era só treinar a prova. Tá bom? Vou mais uma. Fiscal do Trabalho também vem aí. Quem fez o concurso no último ano foi o CESP, tá? Então vamos lá. Exatamente, você me perguntou. Seria na contração aqui. Tá faltando, ó, preposição em. Lá não tem preposição em. Lá é artigo indefinido. Aqui é artigo definido. Esse é o problema. Tá certo? Questão 14. Perdão, questão 6 do AFT, que foi 2004, né? Vem também concurso aí. Isso aqui é um clássico do CESP. Isso aqui é uma coisa que a gente fala para o aluno assim, decore. Por quê? Porque isso aqui cai desse jeito sempre, sempre, sempre. Quando você pensar em estudar orações subordinadas, né, você não vai fazer essa besteira na sua vida para o CESP, você não precisa disso. Para você ser servidor, ser agente da Polícia Rodoviária Federal, não precisa você fazer isso aí não, tá? O que você vai fazer? Só tem um tipo de oração que você estuda, que são as orações subordinadas adjetivas, só aquela ali. E mesmo assim, esse tipo de oração só traz duas classificações, só duas. Ele diz assim: a inserção de vírgulas imediatamente antes e depois da oração que orientava as ações governamentais manteria a correção gramatical, mas alteraria o sentido do período. A inserção de vírgulas imediatamente antes e depois da oração que orientava as ações governamentais manteria a correção gramatical, mas alteraria o sentido do período. Tá vendo que ela falou em alterar sentido? Vem aqui correndo comigo. Você vai ver que este que é um pronome relativo, tá? Ó, tá aqui embaixo a sentença dele, ó. Tá vendo, ó? Que orientava as ações governamentais. É isso aqui. Ele quer que você coloque uma vírgula antes do que e uma vírgula depois de governamentais. Gente, a oração sem vírgula, ó, começa com pronome relativo. A oração sem vírgula se chama oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva, sem vírgula. Se você colocar vírgula, você altera a classificação dela. Ela passa a ser explicativa. Se você colocar vírgula, passa a ser explicativa. Então, você mantém a correção gramatical. Na verdade, por que que mantém? Porque você só mudou a classificação. A gramática traz as duas classificações. Então, a correção gramatical é mantida. Mas, quando você coloca um par de vírgulas para isolar esta oração aqui, você altera o sentido dela, tá? Você altera o sentido. É claro que em curso, o professor explica por que que altera o sentido. Eu explico por que também, mas depois eu bato na cabeça do meu aluno até falar, chega. Colocou vírgula em uma sentença que tem pronome relativo, vai alterar sentido. Colocou vírgula em sentença que tem pronome relativo, vai alterar sentido. A única coisa que você tem que saber da oração é isso. Veja que eu nem vou classificar a oração, tá? Eu vou te encher o saco. Colocou vírgula, altera sentido. Quantas vezes o CESP cobra isso aqui por prova? Perdão, cobra isso aqui em um ano. Se você tiver 10 concursos um ano, você pode contar uns 5, 6 concursos em que o CESP vai cobrar esse assunto. Então, é um assunto que é um clássico do CESP. Colocou vírgula em oração que tem pronome relativo, você altera sentido. Tá bom?
Bom, vou aproveitar agora os meus quase 20 minutos finais para eu falar de interpretação de texto, tá, gente? Antes disso, deixei até aqui para vocês, ó, o que acontece. Aqui deixei para vocês um resumo, para quem quiser conhecer o nosso Maratona CESP 2017. Maratona funciona como uma aula você não estuda português, é o professor que estuda para você. Então você tem um encontro de 1h40 comigo por semana, comigo e com o Macarrão, que é o nosso professor de português também. E a gente fica estudando com você, só fazendo provas. Você vira especialista em CESP, tá? Ou em outra banca que você queira. Naturalmente tem maratona para cada banca. E ele tem de português, tem de informática, com o professor Paulo, professora Patrícia, os professores estão montando as maratonas no ponto. Até sexta-feira a gente vai ter um quadro imenso de maratonas. E você pode estudar conosco. Isso aqui é muito bom para quem não tem tempo para estudar, gente. Isso aqui já foi testado por nós. Durante 8 anos, desde 2003, em Juiz de Fora, eu mantinha grupos de estudo, eu comecei essas maratonas, eram presenciais. Durante 8 anos, eu mantive grupos de estudos. Eu tinha 200 alunos por temporada, né, divididos em 20 turmas, em 10 turmas. Então, esses alunos estudavam comigo só a banca. Eles não tinham que usar português mais em casa, era um problema menos. Agora, imagina se você puder tirar das suas costas, português, informática, direito constitucional, legislação de trânsito, direito penal, processual penal e etc. Né? Imagina. O que acontece? Uma disciplina na maratona sai por R$ 80 por mês, se você for pagar por mês. Mas o ponto propicia você o direito de pagar em até 12 vezes. Então, o seu trimestre sairia em 240. Se você pagar isso daqui, tá? Pagar isso aqui em 12 vezes, você vai pagar R$ 20 por mês. Vai valer muito a pena seu investimento. Porque você não estará mais estudando matéria, conteúdo. É isso que eu quero te mostrar. Você estará batendo em cima das questões da banca e da forma como a banca cobra. Certo? É claro que o que tiver de matéria, nós vamos dar isso para você como bônus no curso, etc. Tá? Isso sempre acontece à noite, as aulas são gravadas. Júnior, mas à noite eu já faço cursinho. Não tem problema não, a aula é gravada. No dia seguinte você pega a aula. Tranquilo? Bom, tá resumido para vocês aqui. Depois eu falo mais sobre essa maratona. Se você entrar no site do CESP, no site do Ponto, amanhã, você vai encontrar uma aula minha, ó, resumindo isso aqui tudo. Isso aqui são aqueles assuntos que eu mostrei, mas agora em aula, tá? Isso aqui vai estar gratuito para você lá, que é para você estudar, tá certo? Escolher quando você pode fazer. Se você trabalha à noite, não tem problema, já até falei, né? Maratona, ela acontece à noite, mas as aulas ficam no site para você no dia seguinte, sem problema algum, tá? Você vai acumulando suas aulinhas para você voltar quando você quiser a elas. E você pode tirar dúvidas. Durante a aula, vocês têm 20 minutos para tirar dúvidas, né? Quem não tiver acesso a esses 20 minutos tem acesso ao fórum e tira dúvidas conosco pelo fórum, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou aproveitar meus minutos finais, porque o Aurélio vai entrar para dar aula de vocês, tá? Para eu falar um pouquinho sobre interpretação, tá bom? Se eu avançar um pouquinho na aula do Aurélio, tá? Eu vou pedir licença a ele só para eu poder terminar essa parte de interpretação. Tranquilo? Bom, vamos seguindo lá. Interpretação. Muita gente sofre com interpretação de texto. Eu vou te dar algumas dicas bem pontuais aqui que você vai encontrar mais bem detalhadas lá no site do Ponto, na aula demonstrativa. Gente, quando você estiver diante de uma prova do CESP, não faça a prova na ordem direta, ou seja, da questão número 1 até a questão 20. Se tiver 20 itens. Tá bom? Não faça isso, não. Faça na ordem inversa, comece de trás para frente. Por quê? Para você deixar a interpretação por último. E quando você deixar a interpretação por último, você ainda vai fazer o seguinte, ó. Na hora que você pegar o texto, em vez de ler o texto todo, 1, 2, 3 vezes, você vai ler apenas a introdução, muito bem lida, muito bem lida. Se tiver mais de um parágrafo, leia também a conclusão, tá? Por quê? Porque o CESP normalmente tem pergunta, ele vai ter um item da introdução, não tem jeito, isso sempre tem. Então já sabe que você tem que acertar o item da introdução. Segundo,
Faça uma leitura estrutural do texto, tá? Como assim? O que é leitura estrutural? Vou te dar uma dica. O objetivo principal de um texto está na sua introdução. É chamada tese. Então, quando a banca pergunta pela tese, não é? Quando a banca pergunta pela tese, ela está falando de algo que está na introdução. Tranquilo? Quando a banca pergunta pela tese, ela está falando de algo que está na introdução. Tá? Pode ser que a conclusão também traga, porque a conclusão é um resumo do texto. Ok? Pronto. Isso aqui é o trabalho que você vai fazer com o texto. Lá nas opções depois, o que você vai fazer? Lá nos itens, quando a banca começa a te perguntar, você vai ficar de olho nos chamados elementos de relevância. O que é isso? Se tiver um numeral, um algarismo, grife esse algarismo para você voltar no texto exatamente na posição que está esse algarismo. Por quê? Porque ali está a resposta que você procura. Por que isso é importante? Porque o CESP, gente, tem uma interpretação de texto coesa. Se ele te pergunta alguma coisa com uma data, você pode ter certeza, a resposta está ali naquele parágrafo em que está a data. Não está fora dali, não. Tanto que quando tem uma coisa muito distante uma da outra no CESP, né, o que a banca diz para você? Ela traz erro, tá? É tudo muito pertinho. Então, tudo que saltar os olhos nas opções, você pode marcar para você procurar. Algarismo, sigla, palavras que começam com letra maiúscula, palavras negritadas, palavras sob aspas, tá bom? Daqui a pouco eu mostro. Conjunções causais e concessivas, né, que vocês vão precisar memorizar. Quem assistir a minha aula demonstrativa lá no site a partir de amanhã, vai ver que as conjunções causais e concessivas, elas são imprescindíveis para a interpretação. Sabe por quê? O CESP copia tudo que está no texto igualzinho, igualzinho. É mais aquelas questões longas de interpretação. Aí ele coloca uma conjunção causal, que é discreta, ou uma conjunção concessiva. O aluno não lê o valor da conjunção e erra a questão, porque ele acha tudo no texto, tá? Apareceu causal e concessiva, você tem que abrir seus olhos e está diante de uma possível questão errada. Ok? Adjuntos adverbiais de restrição. Isso aqui vocês conhecem bastante. Só, apenas, somente. Adjuntos adverbiais de restrição costumam trazer erro. Mas não são só os de restrição, não. Os de modo também. O CESP adora. Como assim advérbio de modo? Guarde essa dica. Eles terminam em mente. Normalmente, quando tem advérbio de modo na opção, a opção está errada. Normalmente está errada. Terminou em mente. Principalmente, historicamente, tá? A banca é danada com isso aí. Você pode também, para finalizar aqui, fazer uma interpretação caça-palavras. Como assim caça-palavras? Em vez de ficar lendo o item todo, você pode interpretar por palavras soltas, tá? Eu vou pular algumas coisas aqui de propósito, tá, gente? Por causa do tempo. Questão de vocabulário, gente. A banca pergunta que a palavra tal pode ser substituída pela palavra tal, tem o mesmo sentido da palavra Y. Geralmente a gente não resolve questão de vocabulário. Por que não? Porque é uma questão que é feita normalmente para você errar. E é por isso que eu falei que no CESP é legal, alguma coisa tem que abandonar, não tem? Então, abandone o vocabulário, mesmo que você ache que esteja certo. Tá? Ah, mas eu errei, fui escutar a Júnia. Pera lá. Prova de português não dá para ter sentido, vamos dizer, certeza 100% das coisas. Questão de vocabulário, normalmente, é perigosa. Tá bom? Bom, vou te mostrar. Prefiro mostrar. Aqui, vou aqui um pouquinho para baixo. Vou fazer um pouco invertido. Para começar do beabá. Tá? Vou começar disso aqui. Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Tribunal de Contas é um concursão, né? Vocês sabem disso. Vem aí o do Ceará, né? E de Brasília também, e o TCU. Então, olha só. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, o controle de contas municipais, julgue o item que se segue. Item 1. A fiscalização da matéria orçamentária pelo Poder Legislativo teve início em 1215, com a Carta Magna da Inglaterra. O que você viu na minha aula que já tem nesta opção que te facilita a vida? Olha só. Não tem um algarismo aqui? Tem, não tem? Não tem palavra com letra maiúscula aqui? Tem, não tem? Volta ao texto, compare com a caneta. Não é com a cabeça, não. Com a caneta. Se essa informação acerca dessa data está correta,
A fiscalização da matéria orçamentária pelo Poder Legislativo teve início em 1215. Está procurando 1215, que é mais rápido para achar olhando o número, em vez de ficar lendo o texto todo. Já achei, ó. 1215. Tudo bem? Leia. A função de poder financeiro nasceu em 1215, com a exceção do novo princípio no Taxation. Vamos lá? Olha só. A fiscalização da matéria orçamentária teve início em 1215. Que a função de poder financeiro nasceu em 1215. Está errado. Não é a mesma coisa. Lá diz que é a fiscalização, o texto diz que é a função. Então, errado, tá? Erradíssimo. Primeira dica, já mostrei, deu certo. Depois eu tenho isso aqui, ó. Preste atenção. A despeito de atribuir ao Poder Legislativo as funções legislativa e de controle financeiro, o texto é taxativo quanto à primazia daquela em relação a esta. É a famosa questão da viagem. A gente lê e não entende, né? Vamos lá. A despeito de atribuir ao Poder Legislativo as funções... Então, vamos com calma. Você decorou conjunções? Decorei. Então, você sabe que esta conjunção aqui é conjunção concessiva. Você já sabe que é conjunção concessiva, certo? Ora, se é conjunção concessiva, gente, o que eu falei? Se é conjunção concessiva, o que nós temos? Normalmente, quando a gente tem conjunção concessiva ou conjunção causal, normalmente o CESP traz erro na opção. Quando eu tenho conjunção concessiva e conjunção causal, normalmente o CESP traz erro na sentença. Às vezes o erro não está nem na conjunção, mas é que ele já constrói a questão com uma sofisticação tamanha que ele vai trazer erro, tá? Então, a despeito de concessivo, sua cabeça já vai pensando assim, tá errado, tá errado, tá errado, né? Aí você vai ler melhor, ó. O texto taxativo conta a primazia daquela qual? Atribuir ao Poder Legislativo as funções legislativa e de controle financeiro. Então, daquela vai no elemento mais distante, portanto, funções legislativas. Quando você tem esta, aquela, né? O aquela pega mais distante e o esta a mais próxima, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ver se a gente tem realmente função, a primazia da função legislativa sobre a função de controle. Venha no texto procurando função legislativa e função de controle. Ó, o poder público, né? Poder legislativo, falando de função legislativa. Função, poder legislativo, a função do poder financeiro, né? Ele embaixo é poder de controle financeiro. Esse princípio vinculava a cobrança de tributos, função de poder financeiro, olha, até fala de função legislativa, mas você vai ver que tem mais função de poder de controle financeiro, tá vendo? Então, a banca, né, em relação a essas estruturas, o que você tem? Essa questão está errada, porque a primazia é do controle financeiro e não da função legislativa, a primazia do controle financeiro, tá? Então, quer dizer, Júnior, mas isso é uma questão de interpretação, sim, mas só de você saber que conjunção concessiva ou conjunção causal, geralmente, pessoal, traz erro, só de saber, você já entra na questão com o pé no erro. Fica mais fácil você buscar as opções. Eu vou pegar os 3 minutinhos que eu tenho, fazer mais questões do STJ. Vamos lá? Julgue os seguintes itens com base nas ideias veiculadas no texto. O texto é Evolução Histórica da Responsabilidade Civil e Efetivação de Direitos Humanos. Bom, você chegou aqui no item 10, de direitinho, e você está procurando um numeral, né? Um algarismo, uma palavra que se destaca, não tem nenhuma. O que você vai fazer, então? Pegue palavra-chave. Busque uma palavra-chave qualquer aqui, qualquer uma, ó, que diz assim, a diferença entre a vingança privada e a justiça privada é que nesta qual? Justiça privada. Então, ele está interpretando a justiça privada, ó. A punição ao ofensor é proporcional ao dano por ele causado. O que você vai fazer? Pega a justiça privada e vá ao texto, procurando justiça privada. O que ele disse aqui?
é que na justiça privada, a punição ao ofensor é proporcional ao dano por ele causado. Pegue sua caneta, vai procurar a justiça privada. Fique lendo não, vai procurando com os olhos, como se estivesse procurando meia na gaveta. Né? Justiça privada, achei aqui. Está no final do período. Ó, passou a ser algo que se pode chamar de justiça privada, aqui também tem. Está no início do período, eu prefiro ler o período, tá? Em que essa informação foi iniciada. Olha só, com a justiça privada, o tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para o seu destinatário e não mais correspondia a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse. Ao contrário, a punição ao ofensor, tem aqui embaixo, não tem? Ó? Tem. A punição ao ofensor, né? Passou a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado. O que diz aí embaixo? A punição ao ofensor é proporcional ao dano por ele causado. Certa interpretação. Ela está no texto. Tá vendo? Você vai muito mais rápido por palavra-chave e vai bem localizado, tá? 11. Para certos povos, os deuses ou os espíritos impunham castigos. Para certos povos, os deuses ou os espíritos impunham castigos por meio de fenômenos da natureza aos homens que atentassem contra as leis da natureza. Bom, ele está falando o quê? Vamos pegar a palavra-chave? Deus, espíritos. Né? Vamos pegar isso aqui, Deus e espíritos. Para a gente ver se bate essa informação aqui. Procura, então, Deus e espíritos. Ó, Deus e espíritos. Achei, ó, combinado. Espíritos ou deuses. Então, eu vou ler este período aqui, tá? O homem primitivo atribuía a fenômenos da natureza caráter punitivo, combinado por deuses, por espíritos ou deuses. O homem primitivo, e aqui tá falando o que para mim? Para certos povos. Não é para certos povos. Quando diz o homem primitivo, se fala de um modo geral. Então, que está errada essa expressão para certos povos. Tá? Pode ser que tenha algum outro erro, mas já achei de primeiro esse aqui. Tá bom? 12. Atenção, hein? Na 12 já tem dica que você viu na interpretação da aula. Tá? Na 12 já tem. A menção à Bíblia. Bíblia está com letra maiúscula, é fácil de localizar no texto. Mas a banca até me deu uma deixa legal aqui, ó. No final do segundo parágrafo. Reforça a defesa da lei do talião. Também está com letra maiúscula. Tá bom para mim? A qual se encontra implicitamente, implicitamente, a adjunta adverbial de modo. Normalmente, quando vem as adjuntas adverbiais de modo, normalmente, olha o meu português, hein? Normalmente, a questão está errada. Normalmente está errada. Então, você vai vir aqui para ver se a menção à Bíblia reforça a defesa da lei de talião, a qual se encontra implicitamente presente no texto. Vamos lá? Olha só, segundo parágrafo, primeiro, aqui está a Bíblia. Então, eu vou ler o parágrafo dela. É para cima, não é para baixo não, tá, gente? Ó. No período pré-romano da história ocidental, a sanção tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da divindade ofendida pela conduta do ofensor. Ok, agora que eu entrei no período... Não, ainda não. Nesse sentido, surgiu a chamada lei do talião. Peraí. Isso aqui está implícito? Não, isso aqui está explícito. Está explícito, tá? Ou seja, está à mostra. Implícito seria se estiver subentendido, né? Ele diz, ó, do latim lex talionis, lex significa de lei, talionis da qual, tal e qual, ou, é de onde se extraiu a máxima, olho por olho, dente por dente, encontrado inclusive na Bíblia. Então, gente, está explícito. Esse é o erro da questão, olha que erro bobo, né? Só que isso aqui a gente só presta atenção se a gente faz prova. Sabe por quê? Por mais que seja fácil, na hora da prova, isso aqui já é o finalzinho da prova do STF. Final da prova de português, você está comendo mosquitos no final da prova de português. Então, você já não está enxergando mais nada. Mas se você é um cara versado em prova, você já bate o olho nesse mente e já pensa, o troço está errado. No mundo atual, a ideia de justiça privada prevalece nos países democráticos. Bom, ele falou de justiça privada, palavra-chave. Vou ler.
e vou ver se prevalece nos países democráticos. Eu tenho que achar isso aqui, tá? Então, vou pegar onde ele fala de justiça privada mesmo, no finalzinho aqui, ó, a gente até viu. Ó, com a justiça privada, o tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para o seu destinatário e não correspondia a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse. Ao contrário, a punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o seria. Por outro lado, se fosse a ofensa apenas moral, não poderia ser... Gente, cadê o democrático? Cadê o país democrático? Não tem. Questão 13, errada. Tá? Bom, vou tirar aqui do meu compartilhamento, tá? Mas você vai encontrar essa aula completa do que você está vendo aqui no site do Ponto, lá no item maratona. Se você entrar em cursos, agora tem um banner grande escrito maratona, você clica ali, você vai achar a partir de amanhã essa aula demonstrativa lá para vocês, assim, completinha. Quem quiser ter acesso a esse webinário, né, quem entrou depois, pode pegar esse webinário depois no canal do Ponto, no YouTube, tá? Você consegue aí ver, não só esse, como vários webinários que a gente já deu por aí, tá bom? Vou tirar as dúvidas aqui rapidinho para passar a bola para o Aurélio. A Gislaine perguntou exatamente isso. Gislaine, você consegue, tá? Presencial um Juiz de Fora nosso não tem, Ronimar, é só aula à distância, tá? Você pode se matricular no site do Ponto, é porque é gravado em Juiz de Fora, tá bom? Dos professores, do estúdio em Juiz de Fora. E você pode procurar no site do Ponto e se matricular, tá? Nas maratonas. Lembrando, gente, se você se matricula em uma maratona, você paga um preço. Se você se matricula no pacote, né? A partir de semana que vem, serão lançados pacotes com 2, 3 disciplinas, sai muito mais em conta, tá? Também. Detalhe, você ainda pode escolher o professor da sua confiança. Por exemplo, vai ter português comigo, vai ter português com Arthur, vai ter português com a Beatriz. Então, você pode escolher aquele professor que vai treinar a prova com você, tá bom? Gente, outra coisa. Entrou no maratona, não gostou, você tem até o dia 11 de fevereiro para você cancelar a sua participação. Começa dia 23 do CESP, até o dia 11 de fevereiro você pode cancelar a sua participação. A maratona é só para PRF? Não, é para todo mundo que faz prova do CESP de língua portuguesa, tá? O Ronimar me perguntou, dá para encarar a MPU com a PRF? Dá, Ronimar. A prova do MPU é um pouco chatinha, mas é a prova discursiva, que é mais chata, tá certo? Mas dá sim, tá bom? A gente vai ter, sim, vai ter redação com foco em estudos de casos, sim, e em conhecimentos gerais. Não. O Ronimar me perguntou, para ficar mais viável, seria interessante dar bastante gramática? Não. Aí que tá. Deixa eu explicar para você uma coisa, assim, para eu finalizar, para eu passar bastão para o professor Aurélio. Vocês vão ver, tanto que, se vocês quiserem fazer inscrição para fazer a degustação vai do dia 23 até o dia 11, tá? Vocês vão ver que o ideal é não saber gramática. Por quê? Porque a banca, como eu disse para vocês, ela vai colocar assim, vamos supor, tem 20 itens. Desses 20 itens, tirando as questões de interpretação, você vai ter mais ou menos 14 questões gramaticais, tá certo? 14 bem gramaticais até. Só que, com essas 14, você não vai ser feliz. Porque você teria que acertar as 14 para você poder passar na PRF. Teria que acertar as 14. Mas, mesmo tendo gramática, uma ou outra você erra, concorda? Aí o CESP, ele vai buscar na gramática alguma coisa que ele sabe que você estuda muito, tá certo? E vai cobrar em forma de pegadinha. Que é para você nem desconfiar que aquilo é uma pegadinha. Ele vai passar bem perto. E aí, se você estudou muito pela gramática, naturalmente você vai errar. Então, por isso que fazer prova e ter o professor ali do lado, de certo modo, você vai conseguir enxergar esse perigo, tá? Então, a gente desmama isso daí. Tanto que, a turma é bem heterogênea. Se você entrar um mês depois na maratona, você acompanha de qualquer maneira. Você fica boiando na primeira e segunda aula, mas na terceira você pega o ritmo. E aí você vai sustentar só subida de pontos depois, porque a gente só vai fazer prova mesmo, então não tem nem como a gente mentir para você. Tá lá o que a gente tá dando para você em aula, tá? Tudo bem? Ok? Mais alguma dúvida? Eu vou fazer um comunicado que não foi feito para vocês, só para finalizar. A gente vai pegar, ao final dessa aula,
a lista das pessoas que assistiram ao webinário. Não é quem se inscreveu, não, é quem assistiu ao webinário, tá? É a lista final, que dá aí a presença de vocês, ou seja, lista de frequência à aula. Nós vamos sortear 10 maratonas. Portanto, não se inscreva na maratona ainda não. Espere o sorteio. Nós vamos sortear 10 maratonas. Esse sorteio não vai ser feito aqui ao vivo, vou explicar para vocês por quê. Porque para a gente fazer esse sorteio, a gente faz um aplicativo no celular contando o número de pessoas que estão assistindo, tá? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, nesse webinário tem mais de 550 pessoas inscritas. Que estão assistindo na plataforma são 30. Mas tem pessoas que assistem no YouTube, em paralelo. Quando a gente puxa a lista, dão mais de 30, tá? Mas deve ter umas 70 pessoas, 80 pessoas, tá bom? Então, nós vamos sortear 10 maratonas, tá? Ok? Para que você possa ficar conosco 3 meses. Então, se você for contemplado, não precisa pagar nada, você vai assistir. E como é que você vai saber se você foi contemplado? Por meio de 2 comunicados. O e-mail que vai ser enviado a vocês, todas as pessoas do curso vão saber quem foram as pessoas que ganharam as 10 maratonas. São 5 de português e 5 de informática, tá bom? 5 de português e 5 de informática. Depois, né, você também vai ficar sabendo por um artigo que eu vou escrever na segunda-feira, irá um artigo meu ao Pontos Concursos, falando sobre questões, exatamente sobre este webinário, e você vai saber quem foram os ganhadores, tá bom? Então, como eu disse, vocês vão ter que ir na confiança da gente que a gente vai fazer um sorteio honesto, tá? Podem confiar, porque a gente não ganha nada sendo desonesto, nem para que a gente vai sortear para algum parente nosso, né? Não faz sentido. Então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sorteio e você vai ficar sabendo pelo e-mail na segunda-feira e vai ficar sabendo também pelo artigo do ponto, tá? Se você não ganhou, aí você pode ir lá assistir a aula demonstrativa do maratona, se você gostar, você se matricula, tá bom? Gente, aula de constitucional agora tem que ficar até o final, hein? Aula de constitucional agora, com o professor Aurélio, com excelentes dicas de constitucional para a prova de vocês, tá? Aurélio, vai que é sua. Obrigada, pessoal.